A todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caro amigo, estamos em caráter de igreja para proclamarmos o santo e poderoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é o nosso convidado especial, você e sua família, para ouvir a palavra do Senhor através dos louvores, através dos irmãos que terão a oportunidade de falar da palavra de Deus. Esta palavra que é eterna, esta palavra que molda o nosso caráter, que é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Gostaria de ler neste exato momento 2 versículos da palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar esta leitura. Romanos capítulo 5, versículo 10, que está escrito: Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Versículo 11. E ainda mais, nos gloriemos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Graças a Deus. Amigo, este momento de reflexão na palavra do Senhor, quero deixar uma palavra subordinada ao tema: reconciliação é possível. Reconciliação é possível. O texto agora lido, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve aos cristãos ali em Roma. E ele mostra nesta carta escrita aos romanos, como os cristãos, as pessoas para quem ele se dirige, estavam no passado. Ele começa dizendo: Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Paulo está dizendo aos romanos que eles eram inimigos de Deus. Eram os inimigos de Deus. Antes do pecado, o homem era um amigo íntimo de Deus. Tinha estreita comunhão com Deus, um relacionamento perfeito com o Eterno. Mas o pecado adentrou a sua vida e se tornou-se inimigo de Deus. As pessoas no começo de todas as coisas eram amigos de Deus. Mas depois do pecado, a Bíblia mostra claramente que as pessoas se tornaram inimigas de Deus. Que os seres humanos se tornaram inimigos de Deus. O ser humano respira inimizade contra Deus. Todos nós nascemos inimigos de Deus. O livro dos Salmos, Salmo 51, o salmista vem dizer que a iniquidade ele foi formado, em pecado concebeu a sua mãe.
E o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que o salário do pecado é a morte. Na prática, as pessoas já nascem morrendo, porque nasce no pecado, e o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amigo, a reconciliação é possível. A reconciliação com Deus é possível, sim. Na maioria das vezes, a reconciliação com o seu próximo, se faz necessário, é possível e acontece. Muitas das vezes acontece. O homem, com todas as suas imperfeições, seus defeitos, as suas falhas, ele consegue, às vezes, ter uma comunhão, um relacionamento com aquele que uma vez tiveram um conflito. Se com o ser humano se faz necessário uma reconciliação, imagine com o eterno Deus, o Todo-Poderoso, que tem todo o comando, todo o controle nos céus e na terra, que conhece a sua família, que conhece o seu nome e sobrenome, ele conhece a sua estrutura, ele sabe o que passa na sua mente e no seu coração, porque a Bíblia mostra claramente que o Deus dos céus, Deus da terra, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O texto diz: éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por meio da morte de Jesus. Então o texto mostra o passado, presente e futuro. Eu que vos falo, outrora vivia uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus. Mais uma vez eu fui alcançado pelo Evangelho, e hoje posso dizer, modesta parte falando, debaixo da graça de Deus, pela graça de Deus, um favor merecido, posso dizer que eu sou amigo de Deus, que nós somos amigos de Deus. E para nós tornarmos amigos de Deus, se faz necessário nós nos reconciliarmos com Deus, porque o pecado afastou o homem de Deus. O pecado constitui-se no homem uma inimizade contra Deus. É um amigo terrível de muitas pessoas, que é o pecado que tem de fato assolado muitas vidas. E muitas pessoas não se esforçam para abandonar o pecado. Muitas pessoas continuam amando esse sistema, ao contrário à palavra de Deus, esse sistema distante de Deus. A Bíblia diz que aqueles que de fato amam o mundo constituem-se inimigo de Deus. Mas, meu amigo, é possível sermos amigos de Deus. Paulo fala aos romanos que eles eram inimigos de Deus, mas hoje, no presente, são amigos de Deus. Para quem de fato se volta para Jesus, recebe Jesus como único e suficiente Salvador, se torna amigo de Deus no presente. E o resultado disto no futuro é uma vida plena, é uma vida eterna. É receber a salvação plena de Deus para sempre. É viver eternamente com Deus. Éramos inimigos de Deus. Hoje, no presente, somos amigos de Deus. E o resultado disto é a vida eterna com Deus para sempre. E por isso, amigo, nós estamos em via pública compartilhando a palavra de Deus com você, para que você pare e pense na sua vida. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver só por viver. Você tem que viver para Deus. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra reconciliação, o conceito da palavra reconciliação é o seguinte, a luz da Bíblia diz o seguinte:
É o processo de redimir as pessoas do seu estado pecaminoso, de trevas espirituais, restaurando-lo a um estado, a harmonia e união com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o texto diz que por meio da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, os romanos foram reconciliados com Deus. Eram os inimigos de Deus, mas se tornaram amigos de Deus porque foram reconciliados com Deus. Porque Deus estava na pessoa de Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando os seus pecados, mas reconciliando as pessoas consigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus do apóstolo Paulo, o mesmo Deus dos romanos, é o mesmo Deus que está aqui em espírito e em verdade, é o mesmo Deus dos brasileiros, é o mesmo Deus desta comunidade, é o mesmo Deus desta vila, é o mesmo Deus destas famílias. Deus está aqui, bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, se faz necessário dizer não ao mundo, se faz necessário dizer não ao pecado, se faz necessário dizer sim a Jesus, dizer sim a Deus, para que de fato o homem possa ter de fato uma comunhão com Deus, viver em harmonia com Deus, viver reconciliado com Deus, viver em paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pare e pense, veja como é que está a sua vida, você e Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? A sua intimidade com Deus? Como você está com Deus? Pare e pense neste momento. Nós estamos aqui num ato de vida ou morte. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui pregando religião. Nós estamos pregando aqui a esperança. Nós estamos pregando aqui a solução. Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, possibilitando esta reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus fez tudo o que era necessário para que possamos ter uma vida com Deus, para que nós pudéssemos ter uma vida de reconciliação com Deus, para nos reconciliar com Deus, para nós sermos amigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Caro amigo, o homem no pecado, o homem distante de Deus, a Bíblia diz claramente que ele é inimigo de Deus. Mas o interessante disto tudo é que Deus não lhe vê como inimigo, não. Deus lhe vê como um amigo. Porque se Deus te olhasse como inimigo, você não existiria mais. Porque está escrito na Bíblia que se Deus ao menos pensasse em destruir a humanidade, todos expirariam e tornariam o pó da terra. Deus não lhe vê como inimigo, Deus lhe vê como amigo. A Bíblia diz que Deus, Ele dá de comer ao inimigo, Ele dá de vestir ao inimigo. Você tem hoje uma residência, você tem um lar, você tem uma família, você come, bebe, se veste. Sabe o que é isto? É você ainda no pecado, mas Deus não te vê assim. Deus não te vê como inimigo, Deus te vê como amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o nosso Deus, o Deus do céu, o Deus da Bíblia, o Deus da terra, Ele é o nosso verdadeiro amigo. É um amigo sem igual, é um amigo leal, é um amigo verdadeiro. Jesus Cristo, Ele não te trai, Ele não mente, Ele é realista, Ele é verdadeiro. O Deus que fez os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor. É possível sim, nesta tarde, você se reconciliar com Deus, você viver em paz com Deus, viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Morreu pelo amigo é algo extraordinário. Morrer pelo amigo é algo extraordinário. O que dizer de uma pessoa que morre pelo inimigo? Não temos como medir o tamanho disto. Não temos como medir o tamanho do amor de Deus. Morrer pelo amigo, você pode achar alguém para morrer pelo amigo, mas morrer pelo inimigo, Jesus morreu em meu lugar, em teu lugar, ainda sendo inimigo de Deus, para poder nos transformar em amigos
E hoje, meu amigo, você pode sim, é possível sim, você se reconciliar com Deus. É possível sim, você viver em paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus pagou com a sua própria vida, lá no Gólgota cruel, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, falando para você que é possível sim, se reconciliar com Deus. Jesus na via dolorosa, sofreu os flagelos, Jesus foi torturado, o azorrague, uma arma branca, um instrumento romano, aonde usava este chicote, esta azorrague, de 8 tiras, na ponta, osso de carneiro, que aquele azorrague, aquele chicote, batia numa mesa, saíam os pedaços. Foi com aquele chicote, o azorrague, que os romanos maltrataram Jesus, que as pessoas maltrataram Jesus, bateram no corpo de Jesus, cortaram o corpo de Jesus. Jesus chegou lá no Gólgota cruel, lá no Monte Calvário, vivo ainda por milagre de Deus, porque aquele instrumento de tortura era cruel, era terrível. Mas Jesus chegou lá no Gólgota cruel, Jesus subiu a cruz por mim e por você, e venceu a maior batalha de todos os tempos. Jesus pagou o preço, Jesus sofreu, Jesus foi torturado, Jesus foi desprezado. Tudo isto, amigo, para que nós pudéssemos estar aqui nesta tarde, dizendo para você que é possível sim, o pecador perdido, o mais vil pecador perdido, se reconciliar com Deus, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus está entre Deus e o homem, para reconciliar o homem com Deus. Jesus é o meio de Deus para a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero finalizar, Paulo escrevendo a carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, e o versículo 5, diz que Cristo Jesus, Ele é o mediador entre Deus e o homem. O pecado cria um abismo entre Deus e o homem, mas Jesus é a ponte de ligação. Jesus é que liga o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é religião não, meu amigo. Quem liga o homem com Deus é Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que Jesus é o meio de Deus, que através de Jesus, Deus estava reconciliando as pessoas com Ele. E hoje, nesta tarde maravilhosa, é tarde de reconciliação com Deus. Eu não sei como é que você está na sua residência, no interior do seu lar, não sei como é que está a tua vida, mas o Deus o Todo-Poderoso, Ele sabe como está a tua vida. Eu iniciei falando que nós nascemos inimigos de Deus. Quero encerrar dizendo: não é preciso morrer inimigos de Deus. Nascemos inimigos de Deus. Não é preciso morrer inimigo de Deus. Porque alguém assumiu o meu lugar. Alguém pagou o alto preço. E esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus Cristo criou amizade entre você e Deus. É possível sim ter uma amizade com Deus. É possível sim ser amigo de Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o meio de Deus para esta amizade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Venha para Jesus, para que você seja feliz aqui e na eternidade. Amém. Graças a Deus.